Boa noite, hoje é dia 22 de abril e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir esta reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 91, versículo 5. Espírito Santo, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi. Se pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Os outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etão, Salmo 89, Emã, filho de Corá, 88, e Moisés, 90. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílio, Salmo 74, inclui o título A Informação de Asaf. Salmos consistem em hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C., ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, sendo escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente dos Salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os Salmos são escritos de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas ações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais, 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização, 96 e o 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria,
ou didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenho visto em situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua canção acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bibi Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o devocional da noite. Não te assustarás do terror noturno? Salmo 91, versículo 5. Que terror é esse? Pode ser o grito do fogo, ou o barulho dos ladrões, ou as aparições imaginárias, ou sibilar de uma súbita doença ou morte. Vivemos num mundo de mortes e tristezas. Podemos, portanto, procurar por males tanto nas vigílias da noite como sobre escaldantes raios do sol. Nem isso deveria nos alarmar, pois, seja qual o terror, a promessa é que o cristão não temerá. Por que deveria? Vamos nos aproximar mais, porque nós deveríamos. Deus, nosso Pai, está aqui e estará aqui durante todas as horas solidárias. Ele é um vigia poderoso, um guardião que não dorme, um amigo fiel. Nada pode acontecer sem a sua permissão, pois até o próprio inferno está sob seu controle. A escuridão não é escura para ele. Ele prometeu ser uma muralha de fogo em torno de seu povo. E quem poderá invadir uma barreira dessa? Não salvos podem muito bem ter medo, pois tem a ira de Deus sobre eles, uma consciência culpada com eles, e o inferno bocejando sobre si. Mas nós que descansamos em Jesus, somos salvos de tudo isso por intermédio da rica misericórdia. Se nos entregarmos ao medo tolo, desonraremos nossa profissão de fé e levamos outros a duvidar da realidade divina. Devemos recear, ter medo para não entristecer o Espírito Santo com descrença tola. Renuncie então seus pressentimentos sombrios e apreensões infundadas. Deus não se esqueceu de ser gracioso, nem calou suas ternas misericórdias por ser noite na alma, mas não há necessidade de terror, pois o Deus de amor não muda. Filhos da luz podem andar na escuridão, mas não são lançados fora. Ou melhor, estão agora habitados a provar sua adoção, confiando em seu Pai Celestial de uma única forma que os hipócritas não podem fazer. Apesar da noite ser escura e triste, a escuridão não pode me esconder de ti. Tu és aquele que nunca se cansa de olhar teu povo onde quer que ele esteja. E esse é o devocional da noite. Amanhã nós não temos devocional da noite aqui no TikTok, somente o devocional do dia lá no Instagram. Então tenha um bom resto de quarta-feira, um bom resto de semana. Nós voltamos aqui com o devocional da noite na sexta-feira. Então tenha um bom resto de semana e até.